Você é uma pessoa acomodada ou desafiadora de si mesma, de si mesmo? Vamos conversar sobre isso? Sou Marlene Leite Mendonça, sou psicóloga clínica e o desafio de sair da lama é o assunto do nosso vídeo de hoje. É uma história de um autor desconhecido que nos diz o seguinte: num certo recanto, próximo a um pequeno riacho, havia um aquário semi-abandonado. Por isso era de aspecto sombrio, mal cheiroso e pouquíssimo atraente. Sua presença não se fazia notar. Mais sombria ainda era a vida que existia dentro daquele aquário sombrio, sujo e de água parada. Lá havia peixes grandes, médios e pequenos. Nunca houve paz, amizade e amor entre eles. Viviam sempre em luta na conquista do alimento. Quando lhes faltava alimento, os grandes comiam os médios e os médios devoravam os pequenos. Assim, os peixes pequenos eram oprimidos pelas duas classes e moravam no fundo do aquário, no meio do lodo, onde não chegavam os alimentos, a não ser as migalhas que eram rejeitadas pelos outros peixes. Era o que caía dele, o que sobrava para eles. Um dos peixinhos, o menor de todos, resolveu se esconder bem no fundo, atrás de algumas pedras. Era muito triste viver ali solitário, mas ao menos ele estava protegido do ataque dos grandes. Ele preferiu não ter a companhia e ter um pouco de paz. Um dia, o peixinho observando, ele descobriu que debaixo do lodo existia um pequeno ralo por onde a água saía e não voltava. Ele pensou consigo: para onde será que essa água vai? Existe acaso um outro mundo além deste? E por muito tempo o peixinho ficou a observar a água que saía e não voltava para o aquário. Por fim, ele decidiu que iria atravessar o ralo para ver o que existia além dele. Experimentou passar, mas não conseguiu, porque o ralo era muito fino. No entanto, o peixinho não se deu por fracassado. Para alcançar a vitória, é preciso lutar, é preciso sacrifício. E resolveu, daquele dia em diante, não comer para emagrecer e passar pelo ralo. Depois de um longo tempo, mesmo perdendo algumas escamas, o peixinho conseguiu finalmente atravessar o ralo. E ele saiu num pequeno riacho. Maravilhado, ele disse: que mundo maravilhoso, tudo claro. Nunca pensei que além do aquário um peixinho pudesse viver. Mas o peixinho continuou sua caminhada vislumbrado com a liberdade nunca imaginada. De repente, aquela água o conduziu, que o estava conduzindo, levou-o para o grande rio. O peixe, perplexo com a imensidão das águas e a abundância de alimentos, saltava seu corpo e descia a correnteza com muita leveza. Encontrou-se também com outros peixes que gozavam de grande liberdade. Agora parecia ter chegado o ponto mais alto da sua felicidade. Agora eu posso nadar, 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 sou livre. Continuando a aventura na correnteza, eles finalmente chegam ao mar. Que maravilha! Como sou feliz! Que paz! Não tenho mais nada a conquistar. Viverei o resto da minha vida aqui. Quero nadar, nadar, ser livre. Mas de repente um pensamento o surpreendeu. Eu aqui tão feliz e meus irmãos lá naquele aquário imundo. O pior é que eles nem sabem que existe outro mundo. E o peixinho ele tentava esquecer, mas era impossível. Não posso ser feliz se meus irmãos estão sofrendo. Irei dizer a eles que além do aquário existe um mundo maravilhoso que precisa ser descoberto por eles também. E o peixinho partiu. Era muito difícil nadar contra a correnteza. Às vezes ele chegava a pensar que era inútil tentar, mas o desejo de ver seus irmãos livres lhe dava força para continuar. Afinal, ele chegou. Lógico que ele não conseguiu passar pelo ralo. Ele havia engordado com a vida nova. Então ele começou novamente um regime, até que um dia consegue passar quase perdendo todas as suas escamas. Chegou no fundo do aquário e anunciou a grande notícia. Existe um mundo maravilhoso e muito fácil de conquistar. Basta fazer um pouco de sacrifício, fazer um regime para atravessar o ralo. Havia um grande entusiasmo entre os peixinhos menores.
Eles começaram imediatamente o regime, se animaram com a notícia. Os peixes médios, porém, permaneciam indiferentes e descrentes. Os grandes, ouvindo a notícia, imaginaram e tentaram, por força, acabar com aquela ideia louca. Por fim, eles fizeram uma reunião e decidiram matar o peixinho que viera tirar a paz do aquário, semeando ideias diferentes das suas. Mas o peixinho não morreu totalmente, porque a sua mensagem de que existe um outro mundo melhor além do aquário ficou e ninguém mais pôde matar esse pensamento. Uma fábula muito interessante, muito bonita, não é mesmo? E o que ela nos faz pensar? Antes disso, se você gostou, já deixa seus comentários, acione o sininho, não se esqueça de se inscrever e deixa seu like aí que você gostou da história, combinado? Penso que muitas chaves de leitura podem ser feitas a partir dessa história. Eu vou elencar algumas, mas eu te convido a colocar nos comentários alguma percepção que você tenha tido. Vamos lá? A primeira coisa que me chama a atenção nessa história é o fato de os peixes viverem em um aquário de aspecto sombrio, mal cheiroso, pouco atraente, bem próximo do riacho. Se estava tão ruim ali, por que eles nunca buscaram uma saída? Estou falando metaforicamente, claro, para dizer que muitas vezes o ser humano se acostuma a viver em um ambiente ruim, doentio, nada saudável. E quando isso acontece, nós precisamos ajudar as pessoas a descobrir qual é o ganho secundário que ela está tendo para permanecer naquela situação, permanecer naquele lugar, permanecer naquele casamento, naquele emprego e por aí vai. Segunda chave de leitura. Vivemos no mundo e nas sociedades, em geral, a relação de poder. No aquário, os peixes grandes comiam os peixes médios e os peixes médios devoravam os pequenos. Ou seja, o círculo vicioso de dominação e poder estava muito presente. Quem pode manda mais, quem não pode obedece. Uma classe dominando a outra. E o que o pequeno faz? Tenta sobreviver comendo as migalhas que caem da boca dos grandes. Por muito tempo, em muitos lugares, foi pregada a ideologia de que o pobre era pobre por castigo de Deus e que obedecer era a forma de se redimir e, quem sabe, ser salvo. Nisso, as religiões, em geral, tiveram uma grande influência, infelizmente. E como é perigoso isso? Faz a pessoa acreditar com resignação a condição que está e deixa de sonhar e lutar por algo melhor. Terceira chave de leitura, que é muito semelhante à anterior. Se trata das relações humanas na sociedade patriarcal, que infelizmente não é passado. Pelo contrário, ela está muito presente na sociedade ainda hoje. Uma sociedade onde impera o poder do masculino sobre o feminino, que é marcada pela dominação, pelo se sentir dono da mulher, abuso de autoridade, certeza da impunidade. Não são poucas as mulheres que experimentam na pele o poder da dominação. A história de dominação apresentada na história nos faz pensar sobre como é que isso continua acontecendo ainda hoje. Quarta chave de leitura é perceber a possibilidade de arriscar e sair. O peixinho, quando enxerga o ralo, ele se empolga com a possibilidade, mesmo não tendo certeza de onde aquilo o levaria. Ele se submete a um regime mais intenso do que ele já fazia e conquista um mundo antes nunca visto e imaginado por ele. Quantas e quantas vezes vivemos situações de paralisação no ser humano que se acomoda com o mínimo que tem e permanece no aquário sujo? Nós rapidamente julgamos, nossa, como fulano é preguiçoso, ou quanta acomodação. Mas precisamos nos perguntar, qual a questão emocional que a pessoa vive e que a faz paralisar? Eu costumo dizer que ninguém é o que é por acaso. Então sejamos mais misericordiosos em nossos julgamentos. Finalmente, a quinta chave de leitura é: o peixinho não conseguiu ser feliz sozinho. Era incômodo para ele pensar que ele estava ali vivendo um mundo encantado enquanto seus irmãos continuavam lá no aquário sujo e passando fome. Então ele faz todo o esforço para voltar ao aquário e compartilhar com os outros o mundo novo que ele tinha encontrado. Há inúmeras pessoas que pensam e agem como o peixinho.
Mas há também muitas pessoas que vão dizer que ele foi burro de voltar para aquele lugar onde havia sofrido tanto. Nós estamos falando aqui de pessoas altruístas e pessoas egoístas. Eu te pergunto, se você estivesse no lugar do peixinho, o que você teria feito? Coloca aí nos comentários para que possamos interagir. Essa história nos faz pensar muitas outras coisas, mas eu vou parar por aqui. Espero que você tenha gostado da história e das reflexões que eu fiz. Se precisar, posso te ajudar também no acompanhamento psicológico, caso você sinta necessidade. Os meus contatos estão aqui na descrição deste vídeo. Um grande beijo e eu te espero com muito carinho no próximo vídeo. Até lá!